quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. E hoje a gente vai falar da estrutura do sistema urinário. Capítulo 4 do nosso livro, página 191 até a 194. A estrutura do sistema urinário, a gente vai ver que ele é composto dos rins, ureteres, bexiga urinária e a uretra. Vamos fazer a leitura da página 191. Como vimos no capítulo anterior, o sangue transporta substâncias pelo corpo. O sistema urinário é o responsável por filtrar o sangue, retirando da circulação sanguínea as substâncias que devem ser eliminadas do organismo, como as excretas. Além disso, esse sistema elimina o excesso de água do organismo. Vamos ver a seguir os órgãos que compõem o sistema urinário e a importância de cada um deles na produção e na eliminação da urina. Falaremos primeiro dos rins. O sangue é filtrado e dele são retirados o excesso de água e as substâncias que podem prejudicar o organismo. Nesse processo, forma-se a urina. Nos ureteres, recolhem a urina formada nos rins e a encaminham para a bexiga urinária. Na bexiga urinária, a urina é armazenada temporariamente até ser eliminada do organismo. Na uretra, essa urina é totalmente eliminada do organismo. Então, o que é o principal de eu saber na minha estrutura do sistema urinário? Que nos rins, o sangue ele é filtrado e a urina é formada. No ureteres, recolhem a urina que estava aqui nos rins e a encaminham para a bexiga. Na bexiga urinária, ela vai ficar armazenada até que ela seja eliminada pela uretra. E nós vamos iniciar falando dos problemas nos rins, que geralmente são dois: cálculos renais e insuficiência renal. Sendo que a gente vai iniciar agora com os cálculos renais, vendo os sintomas e o que é necessário para resolver esse cálculo renal. Assim como os demais órgãos do corpo, os rins podem apresentar problemas que prejudicam o seu funcionamento. Os cálculos renais, também conhecidos como pedras nos rins, são formados pela união de sais nos rins. Esses cálculos podem se deslocar e se alojar em qualquer parte do sistema urinário. E a pessoa com cálculos renais podem apresentar dor, febre, vômitos e sangue na urina. Em alguns casos, os cálculos bloqueiam a passagem da urina pelos ureteres e pela uretra. Dependendo do tamanho, o cálculo renal pode ser naturalmente eliminado do organismo. No entanto, pacientes com cálculos maiores devem passar por tratamentos específicos e até mesmo por cirurgia. E agora vamos falar sobre a insuficiência renal, quando o sangue ele não é filtrado, sendo necessário às vezes fazer a hemodiálise ou mesmo um transplante. Outro problema relacionado aos rins é a insuficiência renal. Nesse caso, esses órgãos deixam de filtrar o sangue ou não o filtram suficientemente. Como consequência, as excretas não são devidamente eliminadas, acumulando-se no corpo. Isso prejudica o funcionamento adequado do organismo e pode provocar a morte. Em alguns casos, a pessoa com insuficiência renal deve passar por um procedimento chamado hemodiálise. Nele, o sangue é filtrado em uma máquina, retornando ao corpo do paciente por meio de tubos conectados aos vasos sanguíneos. Existem casos em que o transplante de rins é necessário, ou seja, o rim doente é substituído por outro saudável, doado por uma pessoa em vida ou logo após a morte. Enquanto aguardam o transplante, essas pessoas também precisam
realizar a hemodiálise. E agora nós vamos fazer uma pequena leitura sobre a doação de órgãos, que foi um assunto que eu dei para vocês fazerem uma pequena pesquisa na nossa aula anterior. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de transplantes de órgãos. Apesar disso, segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, milhares de brasileiros ainda aguardam nas filas de transplante, esperando receber órgãos como córnea, rim, coração, pulmão, fígado e pâncreas. Para diminuir essa longa espera, várias campanhas são realizadas visando conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Para se tornar um doador, é preciso informar o interesse aos familiares, a fim de que eles possam autorizar a doação após a morte do doador. A decisão de se tornar doador de órgãos é um ato de bondade, é pensar no próximo, é salvar vidas. E aqui nós temos 3 perguntas na página 194 para serem respondidas no caderno de vocês de ciências, e também tem uma atividade na página 195 e 196. Vocês vão fazer essas leituras, responderem essas atividades que estão sendo pedidas, e na nossa próxima aula faremos a correção delas. Um abençoado dia para todos vocês.